Irmãos, vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar, irmãos. Pai, te damos graças pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse momento tão precioso que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja para adorá-lo, para render graças a Ti, que somente é digno. Pai, nesse momento que estamos aqui, Pai, conquista os nossos corações, abra os nossos olhos, as nossas mentes, para que possamos ouvir a Tua palavra, para que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha livre acesso aos nossos corações e venha tocar em nós profundamente, revelando e glorificando a pessoa de Jesus Cristo. Nós oramos assim, meu Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Esta parábola que o Senhor conta aqui no Evangelho de Mateus, ele começa: quem é, pois? Eu peço para que você, irmão, preste bem atenção nessa palavra pois, porque ela é muito importante para o que o Senhor disse em toda a sua parábola. Ela nos fornece, irmãos, essa palavra, o tempo. A palavra que o Senhor está proferindo refere-se a este momento particular. Refere-se à vinda do Senhor. Então, este servo representa todos nós. Ou você é o servo fiel e prudente, ou então você é o servo mau. Esta é a palavra que o Senhor nos diz. Irmãos, muito importante para nós entender por que o Senhor disse esta parábola nesse momento. Se você compreendeu, não existe o servo bom e fiel e o incrédulo mau. Não é isso a parábola. É o servo fiel e prudente e o servo mau. Ambos creem no Senhor. Ambos vivem com o Senhor. Mas existe uma diferença. Então esta é a atenção que nós temos que dar a essa parábola que o Senhor nos disse. Ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar o sustento ao seu tempo? Irmãos, nós que cremos no Senhor, nós que fomos redimidos por Ele, a sua graça, comprados por um bom preço, nós fazemos parte desse corpo. Irmãos, nós precisamos saber que o Senhor confiou a nós os seus conservos, irmãos. A nós como igreja, Ele confiou para nós. Então é isso que Ele está dizendo aqui. Aquele a quem Ele confiou os seus conservos, este é o servo fiel e prudente. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Que forma, irmãos? Dando sustento aos conservos, ao seu tempo. Nós somos chamados, irmãos, a servir ao Senhor com alegria, a servir uns aos outros com alegria. É importante para nós sabermos que nós fazemos parte desse ministério que o Senhor nos chamou.
E se nós não entendermos que Ele nos confiou os seus conservos, nós vamos ter confusão muito grande na nossa caminhada com o Senhor. Porque é claro para nós, irmãos, Ele aqui não mostrou para nós que são dois, na verdade, literalmente são dois servos, mas é um servo só. Ou nós somos fiel e prudente, ou nós somos maus. É isso que o Senhor colocou aqui. Então nós temos que analisar, irmãos, o que o Senhor disse. Em verdade vos digo, que Ele confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se. Nós olhamos, irmãos, para a realidade do que tem acontecido hoje, do que está acontecendo no mundo afora, sobre as profecias que estão se cumprindo da sua palavra. E muitos podem dizer por aí, o Senhor tem demorado a voltar. Mas, irmãos, Ele tem o seu tempo destinado para esse momento. Nós só temos que tomar um cuidado para não sermos esse servo mau, mas sim o fiel e prudente. Irmãos, eu creio que todos nós sabemos, no que concerne a graça de Deus, ou seja, todos que receberam o Senhor, somos filhos de Deus. Mas ao mesmo tempo, no que se refere à nossa responsabilidade, ao nosso serviço, somos todos servos. Então existe uma realidade em nós. Nós tornamos filhos de Deus porque Cristo nos recebeu. Porque Ele nos aceitou, irmãos. Então, por causa dessa verdade preciosa, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas também, por um outro lado, não podemos esquecer sobre a nossa responsabilidade nesse corpo que nós temos. Sobre o nosso serviço. E sobre esse serviço que nós temos no corpo, nós somos todos servos, irmãos. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Diante do serviço ao Senhor, todos nós somos servos. Isso tem que estar bem claro para nós, irmãos. Muito bem claro. Irmãos, o que é fidelidade? Fidelidade nada mais é cumprir com diligência a vontade de Deus. Precisamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Nós só sabemos o dia de hoje, irmãos. O que passou não volta mais. O amanhã não pertence a nós. Nós sabemos o dia de hoje. Qual é a vontade de Deus, aliás, para o nosso dia de hoje? Para o que nós estamos passando nesses dias difíceis que nós estamos passando. Qual é a vontade dele? Vamos abrir aqui em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, irmãos. Boa, perfeita e agradável. Estas três palavras são importantíssimas para nós, irmãos. Quero apenas aqui abrir um parênteses para os irmãos, para nós dizermos algo sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é esta realidade mesmo. Deus tem prazer em revelar a sua vontade para nós. Ele não brinca conosco, mas a sua vontade tem um tempo e um modo também. Queria colocar um exemplo para os irmãos. Os irmãos se lembram quando Saul, o rei Saul, esteve nas mãos de Davi para que ele pudesse matá-lo? Eles estavam numa caverna e aconteceu algo que Saul ficou na frente de Davi. Davi sabia, irmãos, que ele era ungido para ser o novo rei de Israel. Mas Davi tinha uma consciência
no seu coração. Ele sabia o que era autoridade. Ele sabia muito bem o que era autoridade. Ele sabia que quem era o rei naquele momento era Saul. Tanto é que os seus companheiros disseram: Davi, aproveita esse momento e mata ele de uma vez por todas. Mas ele não fez isso, irmão. Ele esperou o tempo de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que Saul seja morto ali pelas mãos de Davi. A vontade de Deus era outra. E Davi pôde esperar, porque ele sabia o que era autoridade. Saul foi colocado como rei de Israel. Ele respeitava o rei, mesmo sabendo que o rei queria matá-lo, mas ele respeitava o rei. Então isso é um princípio de autoridade. Muito importante esse exemplo para nós. Aqui nós sabemos que a vontade de Deus ela tem um tempo e um modo. Ele faz do jeito que Ele quer, irmão. Da forma que Ele quer, não do jeito que eu e você desejam. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas para que eu e você experimente a vontade dele, irmãos, nós não podemos nos conformar com esse século, com esse mundo. Mas precisamos transformar-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso para nós, irmãos? É necessário que nós que temos a vida de Cristo, nós que morremos com Cristo e Cristo habita em nós, precisamos ser trabalhados pelo Senhor para que tenhamos uma mente renovada. Não é que eu estou colocando para os irmãos que nós temos que ser modernos. Não é isso, irmão. Ter mente renovada. Porque se fosse moderno, ele não tinha dito: não vos conformeis com este século. Não se misture com esse mundo. Saia dele, porque você não faz mais parte dele. É isso que ele está dizendo aqui, em outras palavras. Agora nós estamos vendo, irmãos, muitos irmãos se misturando com o mundo. Para a tristeza do testemunho do Senhor em nós, é isso que tem acontecido por aí afora. Mas nós estamos aqui com cuidado, não falando mal da vida de algum irmão, mas é algo que tem acontecido por aí afora, irmãos. É que os irmãos olhem para esse ponto. Que muitos estão misturando a sua vida com Cristo e com o mundo, achando que estão ali fazendo a vontade de Deus. Não se esqueça, irmão, para que eu e você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que ser pessoas com mentes renovadas. Só o Senhor que faz isso em nós, irmãos. Não podemos ser cristãos com mente passada, vivendo de experiência que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás, irmão. Isso não é renovação da nossa mente. Porque Paulo tinha um foco na sua vida. Paulo tinha uma visão determinada, deixando as coisas para trás fico e avanço para o alvo da plena soberana vocação em Cristo Jesus. Ele não vivia olhando para trás, para aquilo que o Senhor tinha feito nele. E o Senhor tinha feito muitas coisas com aquele homem, mas ele andava olhando para a frente, para o alvo. Isso que trazia descanso para o apóstolo Paulo. E isso que tem, por um outro lado, atrapalhado muitos irmãos que estão caminhando com o Senhor. Caminhando com o Senhor com mente velha. Contando experiências de 10, 20, 30 anos atrás. Já passou, irmão. Essas experiências já passaram. Precisamos caminhar com o Senhor. Ter experiências com o Senhor. Não viver de experiência dos outros, mas são as nossas experiências. São as nossas, irmãos. Agora, para que nós entendamos, irmãos, convido que você abra também em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, o verso 9 e 10. Mais um texto para nós falarmos um pouco sobre a vontade de Deus. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual,
a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo aqui usa uma palavra no grego para dizer sobre o pleno conhecimento, epignosis. Palavra muito oportuna para esse momento que nós estamos dizendo. A palavra que ele está aqui no grego é epignosis, que fala o pleno conhecimento. Então ele diz aqui o pleno conhecimento da sua vontade e também o pleno conhecimento de Deus. Para que nós entendemos, irmãos, precisamos nos colocar diante do Senhor. Para que nós podemos viver essa vida de uma mente renovada, negando o nosso eu, não se misturando com as coisas desse mundo. Quando eu digo aqui mundo, irmão, são todas as coisas desse sistema maligno que se encontra por aí afora. O sistema maligno, irmãos, o sistema do mundo. É esse sistema que tem conquistado muitos irmãos. Eu disse uma vez, digo para os irmãos outra vez. As coisas ilícitas não são problemas para nós que somos cristãos. Nós conseguimos discernir as coisas ilícitas. Não faça isso, não faça aquilo, e a lista vai por aí, irmão. Mas as coisas lícitas, estas sim têm sido uma dificuldade na nossa caminhada com o Senhor. Como discernir, irmão? O que eu e você pode fazer para executar o serviço para a glória do Senhor? Não se esqueça que nós fomos chamados a sermos coparticipantes da sua obra. Como aqui ele disse para aquele servo fiel e prudente. Confiou a esse servo fiel e prudente os seus conservos e também os seus bens. Muito importante isso para nós, irmãos. Para alimentar uns aos outros, nutrir uns aos outros. E como que nós vamos fazer isso, irmãos? Através da sua palavra. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que nos alimenta, irmãos. O Espírito tem um trabalho de glorificar o Senhor, de lançar luz no Cordeiro e revelar Ele a nós. Nós só seremos alimentados pela palavra de Deus, irmão. Isso é tão importante para nós que aqueles que estavam lá no deserto, quando Deus enviou o maná para eles, toda manhã, que cuidado do Senhor, irmãos, que cuidado do Senhor. E eles comiam aquele maná, e eles chegaram ao ponto de dizer, até quando nós estamos cansados desse pão vil? Sabe o que eles disseram, irmãos? Nós estamos cansados de Cristo. Porque ele prefigurava a palavra do Senhor. Agora eu faço uma pergunta para nós, irmãos. Será que nós estamos cansados da palavra de Deus? Será que nós conhecemos inúmeros textos gravados na nossa mente? Estamos cansados de ouvir a verdade da palavra de Deus? Por causa desse problema, irmão, muitos estão se enveredando a outros conhecimentos. Muitos estão se perdendo por filosofias e vãs sutilezas que o mundo aí aponta para todos nós. Filosofia é um problema muito grande, irmãos, que tem levado muitas pessoas para sair da centralidade de Cristo. Paulo advertiu os irmãos sobre isso. Vou fechar esse parênteses aqui sobre a vontade de Deus, e que expor só, meus irmãos, para que nós possamos entender sobre o que é a vontade de Deus. Estar fazendo a vontade de Deus. Estar no serviço para cooperar para o ministério do corpo de Cristo. Todos nós somos chamados para isso, irmão. Todos nós fazemos parte desse corpo. Existem, irmãos, 3 pontos importantes sobre a volta do Senhor. 1, viver atento.
o outro viver amando e o outro viver aguardando o Senhor. Apenas esses 3 pontos eu queria falar algo para os irmãos a respeito desse servo fiel e prudente, que é este servo que nós temos que nos colocar, não como aquele servo mau, que estava ali dizendo: o Senhor está demorando a voltar. Irmãos, nós ouvimos isso muito por aí afora. O Senhor está demorando para voltar. Por que o Senhor está demorando para voltar, irmãos? Por um único e simples fato. Porque a sua igreja não está pronta. A sua igreja se encontra numa situação de criança, infantil. Por isso que o Senhor ainda não voltou. Muitos estão brigando por coisa que não edifica o reino de Deus. Você acha que ele iria buscar uma igreja que não está pronta, irmão? Só que eu também acredito que um dia ele vai fechar o seu relógio. E estando pronto ou nós não estando, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esta é uma verdade que toca profundamente o nosso coração. Se nós estamos preparados, amém por essa verdade. Mas só nós não estamos preparados que nós nos colocamos com a nossa boca no pó, irmãos. Preparados, andando atentamente nesse mundo que nós estamos. Amando o Senhor acima de todas as coisas e aguardando a sua volta. Esses 3 pontos apenas eu queria mostrar para os irmãos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, o verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sobre esse primeiro ponto que eu disse para os irmãos, em viver uma vida atento sobre a volta do Senhor. Precisamos, irmãos, analisar que o Antigo e o Novo Testamento são devotados às profecias. Não deveríamos nós atentar para aquilo que Deus pensa ser de tamanha importância? Nesses dias de trevas, o que realmente pode nos guardar da depressão por causa das condições do mundo é estarmos concentrados com toda a atenção na palavra de Deus. Esse é o primeiro fato, primeiro ponto. Se nós olhamos, irmãos, para esta realidade aqui que Pedro escreve, sabendo aqui, como ele diz aqui, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Essa palavra elucidação, irmãos, ela significa esclarecimento, explicação. Nós não podemos viver sobre o nosso próprio esclarecimento ou a nossa própria explicação. É isso que ele está dizendo aqui. Toda a profecia da Escritura provém, né? Como ele diz aqui, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular esclarecimento ou explicação. Esse é um ponto. A revelação dele, da profecia, não vem pelo aquilo que nós podemos esclarecer ou explicar da palavra, e sim porque ele faz isso em nós.
Então, ele continua e diz para nós, porque nunca jamais qualquer profecia da palavra, profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos a certeza que toda a Escritura, toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aonde ali Deus usou homens santos para falar por intermédio do seu Espírito Santo. Então, viver atentamente sobre as profecias que nos remete a Cristo. As profecias de todo o Antigo e o Novo Testamento que nos leva luz até o Senhor. E por que, irmãos, sabendo disso, nós deveríamos nos atentar para aquilo que Deus pensa ser de tamanha importância? Temos que andar, irmãos, atentamente para as coisas que têm acontecido nesse mundo. Coisas que vêm sorrateiramente em nosso coração, nas nossas mentes, para nos desviar do Senhor. Para que nós ficamos com a nossa mente preocupada ou até deprimidos. Vou dizer para os irmãos, se a gente fixar os nossos olhos nesse mundo, irmão, você vai entrar em depressão. Você vai ficar louco. Vai ficar doente. É isso que a palavra nos diz. Irmãos, Ele nos comprou para Ele. Jesus pagou um preço, alto preço, irmãos. E a palavra nos diz que nós somos propriedades exclusivas dEle. Nação santa, irmãos. Povo escolhido dEle. Se nós olharmos para esse mundo, irmãos, nós vamos entrar em depressão. Você entende o que eu estou te falando? De tudo que tem acontecido nesse mundo. Tudo, irmão, tudo. Estou aqui colocando tudo que tem acontecido nesse mundo. Se nós tirarmos os olhos do nosso Senhor e olharmos para o mundo, nós vamos entrar em depressão. O que pode nos livrar disso, irmão? Não estou dizendo que um cristão não pode entrar em depressão. Ele pode sim. Mas ele não pode viver em depressão. Não pode viver. Agora, para que eu e você não entre nessa depressão por causa das condições do mundo, nós precisamos estar concentrados, irmãos, com toda a nossa atenção na palavra de Deus. Somente ela que trata conosco. Nada desse mundo pertence ao Senhor, irmãos. Nada. Jesus sempre disse para nós, o ponto fundamental é a obediência à sua palavra. Ele diz, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Como que nós não vamos obedecer à sua palavra? Só se nós não amamos o Senhor. Ele foi bem claro na sua palavra. Precisamos, irmãos, viver atentamente nesses dias de hoje. O nosso inimigo das nossas almas não tem brincado por aí afora, irmãos. Ele não tem brincado. Precisamos entender que ele fica ao derredor. Olhamos para um pastor de ovelhas. Quando a ovelha sai, desgarra do rebanho, ela fica vulnerável. E o predador, ele aproveita dessas circunstâncias. Aquelas que estão doentes, que são mais fracas, que ficam para trás, o predador vem e pega. Então nós entendemos o que é isso, irmão? Vida de igreja, corpo de Cristo, é todos unidos no Senhor. Não tem condição de nós vivermos a vida de Cristo em casa, sozinhos. Nós somos presas fáceis para Satanás. E ele vai trabalhar principalmente nas nossas mentes. Principalmente. Para que nós desanimamos, ficamos preocupados, ansiosos e entramos numa depressão profunda. Por causa do quê? Por causa do mundo, das coisas do mundo. Das coisas que têm acontecido no mundo.
Irmão, esse mundo não faz parte do Senhor. Pelo contrário, esse mundo odeia o Senhor. Se nós confessamos que Cristo é a nossa vida, que Ele habita em nós, nós não somos mais desse mundo, irmãos. Nós declaramos publicamente que nós não pertencemos mais a este mundo. Porque Jesus disse essas palavras. Eu não sou desse mundo. O meu reino não é deste mundo, irmãos. Não viva defendendo as coisas desse mundo. Se nós estamos em Cristo, Ele está vivendo em nós. Não pertencemos mais a este mundo, irmão. Pelo outro lado, nós fomos comprados por Ele, irmãos. Comprados. Ele pagou o preço de sangue. Ele pagou o preço com a sua própria vida, para que eu e você seja exclusivo dele, irmão. Para que nós não nos mesclamos com o mundo. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, desse tempo que se chama hoje. Para que nós não venhamos andar em duas canoas. Uma hora aqui, outra hora lá. Ou também um ponto tão triste, irmãos. Uma hora lá em cima e outra hora lá embaixo. Uma hora lá em cima e outra hora lá embaixo. Uma vida de sobe e desce. Quando você pega uma pessoa que está internado no hospital, ali tem aquele aparelho que mede o seu coração. Fica ali, né? Fica ali? Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando a pessoa morre, como é que fica o aparelho, irmãos? Um risco reto. Aquele que está morto em Cristo, ele tem um equilíbrio na sua vida, irmão. Equilíbrio. Não podemos viver alto e baixo, alto e baixo. Isso não mostra equilíbrio, mostra um desequilíbrio. E o Senhor quer nos ajudar, irmãos. O Senhor quer nos ajustar a viver esta vida cristã atentamente por tudo que tem acontecido nesse mundo. Será que nós estamos andando atento para essas coisas do mundo ou nós estamos nos misturando com o mundo? Com as coisas que têm acontecido? Irmão amado, você foi comprado por Cristo. Você é dele. Entenda bem isso. 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui era um idoso quando ele escreve essa carta. Esta foi a última carta, segundo os historiadores, que Paulo escreve. A segunda epístola a Timóteo. Foi a última carta. Paulo já tinha caminhado muito com o Senhor, muitas experiências com o Senhor. E escreve isso. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. Ele sabia que logo ele seria morto. E ele foi decapitado pelas mãos de Nero. Então, como entender, irmão? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que hoje nós podemos dizer as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse aqui? Será que podemos, irmão? Seja bem sincero com você. Nós. É importante isso para nós. Porque ele deixou aqui bem claro, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos,
Poderia ser o seu corpo ainda carregasse as marcas das chicotadas e tivesse enfraquecido pelos períodos de fome e sede que passaram. Talvez o coração de Paulo sentisse as feridas causadas pela perseguição de seus patrícios e pela deserção dos falsos irmãos. Mas ainda todo o seu ser estava radiante de alegria. Poderia, irmãos, muitas circunstâncias estar ocorrendo na vida do apóstolo Paulo, nesse momento que ele escreve essa segunda carta a Timóteo. Poderia, marcas no seu corpo, de tantos açoites que ele sofreu. Poderia estar sendo enfraquecido pelos períodos de fome e sede que ele passou. Ele passou, irmãos, por amor ao Senhor. Talvez o coração dele sentisse feridas causadas pela perseguição dos próprios irmãos do passado, os seus patrícios. Aqueles que ele deixaram, que ele era perseguidor, ele passou a ser perseguido. Muitos vieram perseguir o apóstolo Paulo. E também, irmãos, pela deserção, pelo abandono dos falsos irmãos. Quando ele escreve ali em Romanos capítulo 16, ele deixa bem claro para nós sobre a posição de falsos irmãos. Ele disse ali, você lê ali Romanos capítulo 16, ele diz: esses que causam divisão no corpo de Cristo, afastai-vos dele. Ele disse ali. Então, essas coisas deixavam o apóstolo Paulo entristecido por um lado. Mas uma coisa ele nunca perdeu: a alegria. A alegria no seu coração era sempre radiante. Nenhuma circunstância, irmão, tirava a alegria desse homem. Isso tem que ser em nós também. Nenhum problema, nenhuma circunstância do nosso dia pode tirar a alegria de Cristo em nós, a não ser que nós não cremos. A não ser que nós estamos crendo em vão na sua palavra, irmão. Será que nós vivemos por momentos alegres? Por dias bons? Apenas, irmãos? Não. Ele está conosco. Ele deixou bem claro na sua palavra, irmãos: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, irmãos. Será que eu e você crê nisso, irmão? Ele vai estar conosco no momento difícil, no momento de alegria. Sempre Ele vai estar com aquele que crê, irmão. Sempre. Então nós temos que viver uma vida amando o Senhor acima de todas as coisas. Porque o apóstolo Paulo amava o Senhor. Tudo que ele passou foi por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Irmãos, eu vou colocar esse ponto para os irmãos e para mim também. Será que você desperta pela manhã ou adormece à noite com o pensamento: hoje, esta noite, o meu amado pode vir? Será que você ama o seu aparecimento a ponto de anelar pelo seu retorno com ardente expectativa? Será, irmãos? Que logo pela manhã nós podemos acordar e dizer: Senhor, eu estou preparado para que o Senhor venha. Ou será que nós acordamos já com 1001 pensamentos na nossa mente? Tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e nem lembramos do Senhor. Ou por outro lado, quando vamos nos deitar para dormir, será que nós temos essa clara convicção? Esta pode ser a última noite em que eu estou aqui, antes que o Senhor volte. Irmão, se isso não for real no nosso coração, nós estamos brincando de ser cristão. Brincando. Porque quando eu vejo o testemunho da igreja primitiva, nos primeiros séculos ali, a expectativa daqueles irmãos era tão grande, que eles se cumprimentavam um entre outros: Maranata. O Senhor
tinha acabado de subir ao céu, irmãos. E eles viviam anelando a volta do Senhor. Já se passou mais de 2000 anos, irmãos, sobre isso. E o que o nosso coração responde a essa realidade? Será que nós estamos vivendo sobre o papel do servo fiel e prudente? Ou estamos nos enquadrando no papel do servo mau, em que está dizendo, o Senhor está demorando para voltar? Porque foi isso que ele diz na parábola, irmão. Foi isso que ele disse ali. O servo fiel e prudente é aquele em que ele confiou os seus conservos para nutrir, alimentar uns os outros pela palavra. Precisamos ajudar os outros, irmãos, na palavra. Ter comunhão uns com os outros na palavra. A nossa comunhão é com o seu Filho Jesus Cristo, com o Pai. Como que nós vamos ter comunhão uns com os outros sem ter comunhão na palavra, irmão? Podemos dizer de assuntos de A até Z, mas se nós não dizermos a palavra, nós não dizemos nada. Não temos comunhão nenhuma, irmão. Nenhuma. Não estamos ajudando uns aos outros, nutrindo espiritualmente. Porque o que vai nos alimentar, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra dele. Cristo vai nos alimentar, irmãos. Nós temos que levar a palavra uns aos outros, irmãos. É um raciocínio errado para muitos irmãos serem alimentados por uma pessoa só. É errado. É um papel egoísta, vou dizer para você. Se nós fomos comprados por Ele, irmãos, nós somos dele e Ele é nosso. Por que nós não vamos ajudar uns aos outros? Porque você está esperando uma pessoa só alimentar a você? Nós todos precisamos ser alimentados pela palavra. Não esqueça, irmão. Nós recebemos o Senhor e nos tornamos filhos pela sua graça. Mas o nosso serviço ao Senhor, nós somos sempre servos. Todos são servos, irmãos. Ninguém está acima de ninguém. Ele é o cabeça de todas as coisas. Não existe pastor, evangelista que esteja acima disso. Todos nós somos servos, irmãos. E nós temos que nos alimentar uns aos outros, ajudar uns aos outros, para que haja edificação no corpo de Cristo. Isso é muito importante para nós, irmãos. Como que nós vamos edificar uma casa na areia? Como? Ele disse para nós, sua palavra. Como que nós vamos firmar os nossos passos na areia? Vai derrubar tudo, irmão. Como que nós estamos ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros? Nós não estamos edificando num solo firme. Nós estamos edificando em solo perigoso, que qualquer vento que der pode nos derrubar. É isso que nós temos que olhar. Agora, essa pergunta que eu disse para os irmãos, ela serve para todos nós. Será que nós estamos vivendo logo pela manhã, enquanto nós deitamos, esperando o retorno do Senhor, com um anelo profundo no nosso coração? Senhor, venha. Será, irmãos? Ou nós estamos preocupados com os nossos afazeres? Com aquilo que nós temos que fazer? Nós precisamos analisar a nossa vida diante do Senhor. Os nossos afazeres, sim, têm a sua importância, mas não misture, irmão. Os nossos afazeres, eles têm que estar em segundo plano. O Senhor tem que ser sempre o centro e a primeira pessoa da nossa vida. Tem que ser o Senhor. Se não for Ele, irmão, tudo que eu e você está fazendo é nada. É nada. Se Ele não for o centro da nossa vida, de tudo os nossos afazeres, tenha essa convicção no seu coração, irmão. Você pode fazer qualquer coisa, não vai ser nada. Porque é o que Paulo disse. Paulo poderia dizer, ele era um homem instruído por Gamaliel. E tudo aquilo que ele tinha, ele considerou como perca.
para ter a Cristo, que é incomparavelmente melhor. É esta a realidade, irmãos. Viver essa vida sobre a volta do Senhor, amando Ele acima de todas as coisas. Ele tem que ser o nosso amado, com letra maiúscula. Se Ele não for o nosso amado, irmãos, nós não estamos entendendo porque Ele nos comprou para Ele. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse é um outro ponto que eu queria colocar aos irmãos. Viver essa vida sobre a volta do Senhor, aguardando Ele. Aguardando Ele. O que realmente esperamos, irmãos, não é uma bênção. Muitos estão atrás de apenas uma bênção, irmãos. Nós que estamos em Cristo, nós não esperamos uma bênção, irmãos. Nós esperamos, sim, uma pessoa. Nós esperamos pelo Filho de Deus, pelo noivo, pelo nosso amado que esperamos. Quando Ele vier, nós o veremos face a face e para sempre estaremos com o Senhor. Se nós estamos entendendo sobre a sua realidade, sobre esses 3 pontos que eu coloquei para os irmãos, viver atentamente, viver amando o Senhor, nós também vamos aguardar a sua vinda. Agora é muito importante, irmãos, sobre esses textos que nós colocamos aqui para os irmãos, de saber que aqui, quando Paulo disse, vocês para os Tessalonicenses, deixando os ídolos, os converteis a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ele disse aquilo que esses irmãos tinham passado, mas quis frisar para eles e para aguardar do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, quem nos livrará da ira vindoura. Importante para nós isso, irmãos. Agora lembrando e voltando àquilo que nós dizemos no princípio, sobre a parábola que Jesus conta sobre o servo fiel e prudente e aquele servo mau. Existe aqui uma realidade muito profunda para nós, irmãos. O servo fiel e prudente, ele é aquele em quem o Senhor confiou os seus conservos e os seus bens. E aquele servo mau é aquele que não aguarda ao Senhor. Pelo contrário, ele pegou os seus companheiros e espancaram os seus companheiros. O que isso quer dizer, irmãos? Muitos estão sufocando a vida dos irmãos. Muitos estão, em vez de ajudar, estão atrapalhando a vida dos irmãos. Em vez de alimentar os irmãos, estão roubando aquilo que foi semeado no coração. Paulo, com tristeza no coração, ele dizia desses falsos irmãos. Agora, como que nós vamos saber isso, irmão? Como que nós vamos saber? É bem claro pela sua palavra. É muito claro para nós.
existe dentro do corpo, na igreja de Jesus Cristo, o trigo. Só que Satanás, ele semeou o joio no meio, irmãos. Entende? E ele é tão parecido um com o outro, que se eu e você tentar achar que nós achamos que aquele irmão é joio, e nós fazemos isso. Nós achamos que nós somos trigo e que o outro que faz alguma coisa errada é o joio. Vamos arrancar ele fora. E Jesus disse que se arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto, irmãos. E esse assunto não é para mim e para você colocar o dedo nisso. Esse assunto pertence somente ao Pai. Ele sabe quem é o joio e quem é o trigo. Porque Ele sabe, irmãos, quem são as suas ovelhas e quem são os bodes. Ele sabe tudo, irmão. O nosso Senhor não é pego de surpresa com isso. As suas ovelhas ouvem a voz do pastor. E as ovelhas fazem o que quando ouvem a voz do pastor? Segue ele. Você entende, irmão? Então por isso que eu disse para você, o diabo ele está ali ao derredor, a quem ele possa devorar. Ele está ali. O diabo, irmãos, ele não fica cirandando no meio do povo de Deus. Nós podemos entender dessa forma. Nós temos que olhar pela palavra. Ele está ao derredor, a quem ele possa devorar. Sabemos sim que esse mundo está no maligno, que existe muitas hostes espirituais, demoníacas desse mundo espalhado, nós sabemos. Nós estamos por aí afora e estas hostes espirituais, esses demônios, mas estão ao todo redor, nós sabemos disso. Nós sabemos de uma verdade, que naquele que foi gerado de novo, aquele que nasceu do alto, do Espírito, o maligno não toca mais nele. A palavra nos é clara, irmão. Nós temos que ficar com a palavra, não o que homens estão dizendo por aí afora. Ele não toca. E se tocar, foi porque Deus permitiu algo que seja feito na minha e na tua vida. Então, esse rebanho que conhece o Senhor, que ouve a voz do pastor, segue ele. Agora, quando nós que somos o rebanho, não ouvimos a voz do pastor, alguns vão ficar para trás, irmão. E com esses que vão ficar para trás, o diabo tem o seu trabalho para fazer. Esses que são desgarrados do rebanho, são presas fáceis, irmãos. É isso que Jesus está dizendo para nós. Pelo contrário, onde muitos hoje estão dizendo, eu vou viver a vida de Cristo na minha casa. A vida da igreja na minha casa. Porque eu já me decepcionei com A, B, C ou D, então vou ficar na minha casa. Isso é uma outra desculpa, irmãos. É um outro extremo. A palavra é bem clara para nós, irmãos. O escritor aos Hebreus coloca que nós temos que congregar, que essa era uma deficiência que muitos tinham naquele momento. Não queriam se reunir para congregar, para estar com a igreja. Irmão, vou dizer para você, viver o cristianismo na minha, na tua casa, no teu quarto fechado, é fácil, irmão. Agora, estar reunidos como igreja, ajudar uns aos outros, trombar uns com os outros, aí requer de um processo, negar o teu eu, negar o nosso eu. Quando estamos entendendo que é necessário negar o nosso eu, nós estamos entendendo para que Ele nos colocou nesse corpo. Precisamos, amados irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos para a sua palavra. Que Ele, irmãos, não permita que Satanás venha roubar a semente da palavra que tem caído no nosso coração. Por causa das coisas desse mundo, os cuidados e tudo que tem acontecido por aí. Não quero aqui dizer coisas que tem acontecido por aí. Eu sei que você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso. As coisas do mundo têm atrapalhado a vida dos santos, daqueles que são do Senhor. E esse é um cuidado, essa é uma luta que eu e você tem que ter, negando o nosso eu, não se contaminando com o mundo.
porque é isso que nos diz a palavra. Ele diz ali que aqueles estão ali sentados na roda, comendo com os ébrios. O que ele está dizendo ali, irmãos? Na parábola do servo mau ali, o prudente e fiel. Sentar ali é estar se misturando com o mundo. É isso que ele está dizendo ali. Não se misture com o mundo, irmãos. Você foi comprado pelo Senhor. O preço que Ele pagou pela minha, pela tua vida, nós vamos passar a eternidade toda e nós vamos entender qual foi o preço tão grande que Ele pagou por mim e por você. Saber o que o Senhor fez sobre toda a sua realidade. Ele, sendo manso e humilde de coração, se fez carne. Isso é muito importante para nós, irmãos. Que nós possamos ser abertos, os nossos olhos e a nossa mente para o Senhor. Para que nós não sejamos esse servo mau. É um servo, irmãos. Creu no Senhor, mas é um servo mau. Aos olhos dele. Esse é o detalhe. Essa palavra que Jesus aqui escreve, Ele não escreveu para os ímpios, irmãos. Ele escreveu para aqueles que creem no Senhor. O servo fiel e prudente e o servo mau. E o que Ele vai fazer com esse servo mau? Ele vai separá-lo. Porque Ele disse ali, haverá choro e ranger de dentes. Agora eu quero dizer algo para os irmãos. Você pode dizer para mim, irmão, se eu creio no Senhor, eu sou salvo? Sim. Se você crê, você é salvo. Mas a salvação não é o eterno propósito de Deus para mim e para você, irmão. Se você crê no Senhor, você é salvo. Mas não é isso que Ele só quer para nós. Ele quer nos tornar semelhante ao Seu Filho Jesus Cristo. Então, estes que estão sendo permitidos pelo Senhor a serem trabalhados, esses terão o que Paulo disse aqui. Ele estava aguardando a coroa. Por isso que ele pôde dizer, combati o bom combate. Será que eu e você pode dizer isso, irmão? Nós combatemos o bom combate? Que combate que ele combateu, irmão? Ele lutou contra as feras romanas, os implacáveis que odiavam ele, os cárceres. Ele lutou contra tudo isso, irmão. Ele tem autoridade para dizer isso que ele disse aqui. Será que eu e você tem a mesma autoridade para dizer isso que ele disse aqui? Não podemos pegar um texto e falar, esse é combati o bom combate. Só tive uma luta ali e eu combati o bom combate. Para com isso, irmão. Analisar os fatos da palavra. Como está sendo a nossa vida diante do Senhor? A vida diária. Paulo aqui era um senhor avançado em idades. Mas nós entendemos, irmãos, sobre as suas profecias. Não tem muito tempo mais para eu e você viver. Se nós assim cremos na palavra, não temos muito tempo para fazer muitos planos por aí. Talvez passa ano, acaba o ano e começa outro ano. Muitos fazem promessas. Esse ano eu vou tentar ser melhor. Esse ano eu vou tentar ser mais obediente. Eu vou ler mais a palavra. Né? 1, 2, 3 meses no máximo, já começa a escorregar. Nós não podemos viver por planos, irmãos. Não quero aqui colocar planos e sonhos por água abaixo. Não, irmãos, não é isso. Podemos sonhar, somos livres para ter sonhos, mas que esse sonho seja da vontade do Senhor, não da nossa vontade. Isso nós temos que entender. E quando nós entendemos, irmãos, que Ele faz uma separação muito grande entre o servo fiel e o mau, que nós nos colocamos diante do Senhor. Para que Ele nos ajude, irmãos. Para que Ele não venha e nos encontre numa situação como um servo mau. Que lamentável seria para nós se Ele voltasse amanhã. Se Ele pudesse avisar para mim e para você. Amanhã de manhã eu voltarei. O que eu e você ia fazer? Como eu ouvi essa semana de um deputado que perguntaram para ele que se o mundo acabasse hoje, o que você faria?
Não sei se vocês viram, eu não quero citar o nome não, irmãos, que não convém. Ele disse que usaria todo tipo de drogas e faria tantas coisas terríveis que eu não quero citar aqui para os irmãos. E é um deputado que está aí querendo ser reeleito. Você entende, irmãos? Se o Senhor pudesse dizer para mim e para você, amanhã eu vou voltar, o que você vai fazer, irmãos? O que nós vamos dizer a Ele? Eu ainda tenho que resolver algumas coisas, Senhor? Espera um pouco. Irmãos, que a palavra de Deus, como ela é um fogo consumidor, ela venha nos consumir por completo, irmãos. Ela venha nos colocar dentro daquele cadinho ali e derreter todas as impurezas da nossa vida, irmão, para que nós possamos refletir a imagem do Senhor. Nós vivemos assim, irmãos, que nós podemos permitir o trabalho da cruz, desse fogo do Senhor em nós, irmãos, para que nós podemos estar preparados para a volta do Senhor. A volta do Senhor é iminente, irmãos. Queira eu, queira você ou não, Ele está prestes a voltar. Se você tem muita coisa para fazer na sua vida ainda, irmãos, reveja os seus conceitos diante do Senhor. Não estou aqui querendo colocar os seus sonhos no lixo. Não, irmãos. Estou querendo aqui encorajar você a saber qual é a verdade, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É esse ponto fundamental. Saber a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Só quando nós temos uma mente renovada. Quando estamos experimentando de Cristo. E ali nós podemos dizer que nós somos esse servo fiel e prudente. Que Ele venha nos ajudar, irmãos. Que Ele venha abrir os nossos olhos, os nossos corações para a sua palavra. Para que Ele seja assim glorificado em todas as coisas. Amém? Vamos orar, irmãos. Amado Pai, rendemos graças ao Teu nome, Senhor, por esse tempo tão precioso que estamos passando aqui. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor revelado na cruz do Calvário. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, e naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a Sua igreja, que o Senhor encontre nós naquela posição de um servo fiel e prudente. Que nós não ficamos naquela condição daquele servo mau. Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Abra os nossos olhos. Conquista os nossos corações para Ti. Renova a nossa mente, Pai, no Senhor, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ó Senhor, Tu és maravilhoso para nós. Nós agradecemos a Ti por esse momento e por esse tempo tão precioso. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.